Fala, galera! Como é que vocês estão? Felizes? Espero que sim. Então, dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos começar a entender por que eu venho ensinando a vocês, perdão, a respeito de tempo, de cronologia, séculos, algarismos romanos, antes de Cristo, depois de Cristo. Hoje nós vamos começar a entender o porquê. Então, não vamos mais perder tempo, vamos para a aula. Pré-história, cronologia. Para a gente começar a entender a respeito de pré-história, pessoal, uma vez que nós não tínhamos livros, né, não tinha internet, não tinha nada de moderno, igual nós temos hoje, nós precisamos, eu digo historiadores e cientistas, né, biólogos, precisaram estabelecer uma relação. E essa relação, né, como é que a gente vai separar os hominídeos dos homens de hoje? Como é que se deu essa separação? Essa foi a pergunta que foi feita, né? Então, essa separação se deu através das ferramentas, né? Como assim ferramentas? Utensílios que eles usavam, tá? O tipo de instrumento que eles usavam para poder sobreviver, tá? E aí, sendo assim, sendo essa separação por ferramentas, o período ele foi dividido em 3 principais fases, tá? Só recapitulando, tá escrito aí no slide para vocês, ó. Para a cronologia da pré-história, levou-se em consideração a relação entre o homem e as suas ferramentas, ok? Então, a pré-história foi dividida em 3 fases principais. Vamos lá. Nós temos o Paleolítico, ok? Ou Idade da Pedra Lascada, que é do surgimento do hominídeo até por volta de 10.000 antes de Cristo. Lembra que a gente estudou o que é antes e depois de Cristo? Significa que o ano 1 é com o nascimento de Cristo, e aí, por exemplo, nós estamos em 2021, então tem 2021 anos do ano de Cristo. Esta conta aí é de 10.000 antes de Cristo. Então, vocês pegam esses 10.000 e somam com os mais 2021 que nós temos, nós teremos aí mais de 20.000 anos atrás, 21.000 anos atrás, tá? Então, vocês sempre somam com o ano que a gente tem. Então, 10.000 antes de Cristo, nós temos a Idade da Pedra Lascada, né? Que é onde o homem teria começado a usar artefatos de pedra lascada, né? Trabalhar com lascamento de pedra. O que é isso? Eles pegavam uma pedra e lascavam na outra, nesse movimento assim, para fazer utensílios para caça, né? Para facilitar o dia a dia deles, tanto para caçar ou para não ser caçado também, né? Então, era objetos de sobrevivência. Nós temos também o Mesolítico. E esse Mesolítico é um período intermediário, que ele está entre o Paleolítico e entre o Neolítico. É um período no meio ali, sabe? Onde começa a acontecer a mudança do Paleolítico para o Neolítico. Por que tem esse período no meio? Porque muitos cientistas acreditam que a mudança não se dá do nada, né?
Então, tem um período no meio onde o homem começa a mudar os utensílios, mudar as ferramentas, começa a se aperfeiçoar. Então, esse período nós chamamos de Mesolítico. E ele se dá por volta de 10.000 a.C. Até 8.000 a.C., tá? E, finalmente, nós temos o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, que é de 8.000 a.C. até o surgimento da escrita, que se dá por volta de 3.000 a.C., tá? As pedras nessa idade, né? Elas não eram mais só lascadas, ok? Não eram só lascadas. Elas começaram a ser polidas. Isso demonstra o quê? Uma certa tecnologia, ok? Lembrando que nós estamos falando de mais de 5.000 anos atrás, né? Então, era uma tecnologia deixar de lascar a pedra, mas também, não só lascar a pedra, perdão, mas também polir, né? Os utensílios, eles começaram a ficar mais sofisticados, né? Então, a humanidade passou a sofisticar os seus utensílios. Para a gente, na próxima aula, conseguir entrar mais propriamente dito nesses períodos, eu preciso explicar umas coisas básicas para que vocês possam entender melhor a nossa conversa. Primeiro, vocês vão ouvir muito um termo que é hominídeos. O que é hominídeos? É um termo utilizado para descrever humanos e os seus ancestrais. Então, toda vez que vocês escutarem a palavra hominídeo, quer dizer que ele está falando da raça humana, tá? E também dos ancestrais da raça humana, tá? Que foram extintos. E é preciso que eu apresente para vocês algumas teorias a respeito da ancestralidade do ser humano, né? Porque existem muitos cientistas que acreditam em algumas teorias, e eu vou apresentar para vocês ao decorrer das aulas, tá? Nós não vamos aprofundá-las hoje. Hoje é uma aula introdutória. Na verdade, eu estou fazendo uma introdução para vocês do termo. Então, hominídeo, homem, ou ancestral do homem. Então, nós vamos começar a entender como, segundo alguns cientistas, a humanidade ela começou a conquistar o espaço natural, tá ok? E dos termos muito importantes que vocês precisam guardar é o termo da seleção natural, tá? Que é um conceito da biologia que acreditava que os seres vivos melhores adaptados ao meio, tá, ao ambiente externo, eles conseguiam sobreviver e deixavam descendentes. Então, na seleção natural, os cientistas acreditavam que só as espécies mais fortes e mais adaptadas ao ambiente conseguiam sobreviver. Então, ao longo da história, ao longo do tempo, as espécies mais fracas, elas foram se extinguindo, né? Deixando de existir. Então, a seleção natural, bem basicamente, tá, pessoal? É bem básico mesmo. Depois, quando vocês estiverem maiorzinhos, vocês vão estudar melhor sobre isso. Mas eu estou fazendo uma introdução aqui do que é. Então, seleção natural, os seres mais adaptados conseguem sobreviver e deixar descendentes. Ok? Lembrando, pessoal, que tem uma coisa que eu preciso falar para vocês.
nós vamos adentrar num campo da história que ainda há muita discussão, que existem muitas dúvidas, porque nós estamos falando de muitos anos atrás, né. É preciso eu apresentar para vocês, mas eu preciso que vocês tenham em mente algumas coisas básicas. Por exemplo, tudo que a história, a ciência chama de teoria, tá, quer dizer que um grupo de cientistas acredita nessa teoria, mas é uma hipótese apresentada, tá. Então, quando se fala em teoria, não quer dizer que, bateu-se o martelo, né, isso e pronto, acabou. Teoria quer dizer que um grupo de cientistas, um grupo de pessoas, pode ser grande, pode ser pequeno, acredita nisso, tá. Por exemplo, nós temos a teoria da evolução. Muita gente acredita nisso, mas é uma teoria, tá. Ainda se pesquisa sobre, ainda tenta esclarecer algumas coisas, ainda tem perguntas a serem respondidas. Agora, quando é chamado de lei, aí sim, quando é uma lei, ah, o grupo cientistas, de historiadores, de biólogos, de físicos, tem determinado o que é isso, tá. Então, por exemplo, nós temos a lei natural, lei da natureza, lei da termodinâmica. Então são leis. Lei da leis naturais, leis. É importante ressaltar, não são aqui nós não estamos falando de lei civil, né, essas que nós somos obrigadas a seguir, nós estamos falando de 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 leis que regem o universo, tá. Então, quando é lei, é isso e pronto, acabou. Agora, quando é teoria, cabe discussão, tá. Então é importante a gente, pensar sobre isso, ok? Eh Estudem um pouquinho, se preparem. Eu deixei para vocês um material escrito, eu quero que vocês leiam, porque nós vamos, começar a aprofundar tudo isso que eu falei hoje, tá. Então é isso, até mais, até a próxima aula.